Olá, boa noite. Boa noite, gente. Mais uma vez aqui no nosso encontro das quintas-feiras. Hoje escolhi um tema, na verdade, solicitado por algumas seguidoras. Inclusive, inicialmente foi uma pessoa bem próxima que me solicitou. E foi muito interessante porque ao longo dessas semanas, né, no caso fazem 15 dias, faz 15 dias que nos encontramos aqui, a última vez, nossa última live, e foi bem interessante porque ao longo da semana algumas pessoas me procuraram buscando orientação, sugestão de sugestões de situações que poderiam estar acontecendo, enfim, querendo saber como agir diante de algum comportamento infantil. Oi, boa noite, algumas pessoas já chegando. Boa noite, oi Rafaela. E aí, gente, realmente algumas pessoas solicitaram, algumas seguidoras especialmente solicitaram esse tema. E eu disse, não, por que não? Né? Até porque é um tema, eu sabia também que a grande maioria dos seguidores talvez não se interessasse, devido nem todos realmente serem pais ou mães. Porém, eu sei a angústia, né? Eu recebo isso em consultório, na rotina de consultório. A gente conhece a angústia das pessoas que convivem com a preocupação com a criança, né? Em lidar, em buscar o melhor para o que é certo, o que é errado no comportamento de uma criança, o que deve ser feito. Boa noite, Lívia. E aí, assim, aguardando algumas pessoas chegarem, não começamos ainda, não entramos ainda no conteúdo, gente. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E aí eu tô falando aqui como foi a escolha desse tema, né? É uma live, como eu falei, talvez, como eu disse, nem todos os seguidores, né, tenham essa necessidade, mas a intensidade dos que procuram realmente é muito grande, gera muito sofrimento, né? Filho sempre é um lado muito frágil na vida de muitas pessoas. E aí, por que não conversarmos um pouco sobre isso? E digo mais, né? Não só conversarmos, mas trocar experiência, dar dicas, inclusive. Oi, Aline. Oi, Silvana. Boa noite. E aí, vou começar falando. Eu falei, inclusive, sugeri em outros temas. Oi, Carida. Boa noite, querida. Eu sugeri antes, né, que a gente fizesse uma live mais dialogada. Porque, como assim mais dialogada? Como eu falei, algumas pessoas solicitaram esse tema, querendo tirar dúvidas, pedindo opiniões. E para mim é muito delicado dar opiniões. Oi, Négia. Oi, Adegnão Neto. Boa noite. E para mim é muito delicado, às vezes, como psicóloga, dar opinião em mensagens. Lógico que às vezes a gente pode contribuir com alguma dica, alguma pontuação, mas de modo geral, agir em cima de dar opiniões acerca de situações delicadas, como a criação de filhos, a gente tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado, porque cada situação ela é uma situação, né? Cada filho é um filho, e isso se constrói muito acerca de um contexto onde essa criança está inserida. Então é muito complicado, é muito delicado a gente dar uma sugestão, faz isso, faz aquilo. Não é bem assim. Daí eu achei bacana o tema, é importante trazer realmente em live, por isso que eu falei dialogada, né? Porque a gente aqui vai poder sim conversar um pouco, de acordo com a experiência de vocês, com as dúvidas que vocês possam trazer. Eu estou aqui dando, enquanto psicóloga, sugerindo e trazendo para vocês um pouco do meu conhecimento nessa área, que é do comportamento infantil. Tá bom, gente? Algumas pessoas ainda estão chegando, eu vou começar a entrar no tema, tá? Se forem tendo dúvidas ou algum esclarecimento, a gente vai falando ao longo desse encontro, tá? E aí eu começo falando para vocês o seguinte, gente. Uma criança, quando vem ao mundo, é muito comum e é natural que ela venha ao mundo desorientada, né? Sem nenhum conteúdo limitador. É óbvio que ela vem com a carga genética, né, inserida, porém essa carga genética ela vai desenvolver, esse comportamento ele vai desenvolver muito a partir de como essa criança se coloca no meio familiar, né? Por quê? Porque o primeiro contato sociocultural dessa criança é a partir da família. Então, esses fatores limitadores, né, que eu falei, esse contexto de conteúdos limitadores, eles vêm justamente a partir dos pais.
muitas vezes as pessoas, alguns pais têm muita dificuldade em relação a isso, porque se coloca muitas vezes na projeção. Existem dois pontos muito importantes, gente, que se colocam, que eu trago como principais pontos, claro que são vários, mas tem dois pontos muito importantes que se colocam como fatores que a gente pode acentuar aqui. Um é o contexto familiar. O contexto familiar, muitas vezes, ele traz dificuldades. Além do contexto familiar, como eu havia falado, tem também a questão da projeção dos pais, de como os pais se colocam acerca dessa criança, de como eles receberam essas limitações na sua infância, ao longo da sua vida, e naquele momento da maternidade ou da paternidade, muitas vezes colocar esses limites nas crianças, para esses pais é muito doloroso. Por quê? Porque eles acabam se sentindo pais ingratos, malvados, às vezes limitar essa criança ou tirar algo dela que se faça importante naquele momento, em alguma situação, torna esse pai muitas vezes cheio de culpa. E aí a primeira grande dica que eu trago aos pais e mamães: eduquem seus filhos livres das culpas. São vocês as primeiras ferramentas que vão mostrar a essas crianças as limitações que o mundo vai cobrar dela. Então, muitas vezes, algumas pessoas têm essa dificuldade porque não conseguem identificar com uma certa frieza, vamos dizer assim, com uma certa cautela, que faz parte de uma educação mostrar esses limites às crianças. Né? Mostrar esses limites, tirar algumas coisas para eles é muito doloroso, como eu falei, porque às vezes a gente escuta muito, dói mais em mim do que nela, né, na criança, mas é necessário, tá? Boa noite, algumas pessoas ainda chegando. Eu comecei agora, estou falando um pouquinho da questão inicial, né? Eu vou tentar falar um pouco das etapas, sobre essa questão da educação dos filhos, mas, como eu falei, eu estou trazendo logo essa questão do iniciozinho, porque uma coisa que é muito importante falar também, gente, não tem receita, né? A gente, claro que aqui hoje eu vou trazer um pouco, tentar colaborar um pouco com algumas dicas, algumas orientações, inclusive embasadas em pesquisas, em literaturas, mas é óbvio que cada contexto ele é único, tá bom? Oi, Tatiane, boa noite. Doutora Tatiane Lima tá aqui com a gente. Boa noite. Achar o limite também é muito difícil para os pais. Exatamente. Olha, Tatiane, que também é uma ótima psicóloga, tá aqui com a gente hoje conversando. Inclusive pode acrescentar muito mais, viu, doutora Tatiane? Obrigada. Ela está falando justamente o que eu acabei de trazer para vocês, que é como é difícil muitas vezes para esses pais se deparar com essa necessidade de impor esses limites, né? Para os pais muitas vezes educar esses filhos, eles precisam se educar, porque educar filhos exige muita disciplina e insistência, né? Eu trago muitas vezes essa frase que educar é insistir. A criança ela não vai ter maturidade de fazer as próprias escolhas de cara, de primeira. Ela vai precisar muitas vezes errar, o erro faz parte do aprendizado, porém quando existe esse respaldo familiar por trás, tudo fica mais fácil, né? Então, diante dessa dificuldade, gente, eu faço uma questão, eu questiono vocês, qual é o comportamento mais adequado de uma criança, né? Ana Paula está nos trazendo aqui, não tem manual para ser mãe. Exatamente, não tem, né? Como eu acabei de questionar aqui, qual é a criança adequada, o comportamento adequado para uma criança? É muito difícil, né? A gente identificar e relatar, enfim, identificar exatamente esse comportamento. Eu posso trazer para vocês um exemplo que me chamou muita atenção, inclusive ao longo do meu trabalho, sobre as questões das crianças que mordem, né, nas escolas. A gente vê muito isso, agressividade em crianças pequenas principalmente. E aí eu chamo a atenção de vocês, porque quando uma criança na escola ela é mordida, quando existe um cenário de crianças que usam esse tipo de agressividade para se expressar, muitas vezes no ambiente escolar, a gente foca muito na criança que morde. Óbvio, a gente precisa proteger sim essa criança que é mordida, até pela integridade física, é comum que isso aconteça, mas é importante observar que além da criança que morde, a gente tem que olhar um pouco para essa criança que é mordida. Situações pontuais podem ocorrer, óbvio, mas quando isso se repete no âmbito escolar, às vezes tem crianças que mudam de sala, mudam de escola,
e esse comportamento permanece, é muito importante a gente identificar que aquela criança que tem essa agressividade, que expressa nessa criança mais passiva, ela identificou essa passividade antes. Existe algo aí nesse comportamento dessa outra criança que também precisa ser acolhido e observado. Como eu falei, não é uma regra geral, mas cada caso é um caso. Oi, Santiago, ele está questionando de quando a criança é muito teimosa. Vou chegar lá, tá bom? Vou chegar lá já nessa sua pergunta, por sinal você era muito teimoso, né? Mas vamos continuando, Tatiana aqui. A criança sempre vai tentar levar a responsável até o limite. Exatamente. Não ter limite para uma criança, gente, é angustiante. Né? Ela busca esse limite. O limite para a criança é a certeza que ela é cuidada. É a certeza que ela tem quem a oriente. E ser orientada para a criança traz um sentimento de cuidado, de aconchego. Por mais contraditório que pareça ser, é exatamente isso que acontece. Então, quando eu trago para vocês, como eu questionei, qual o comportamento adequado, qual o melhor comportamento para uma criança, a gente precisa observar os extremos. Né? Uma criança, como inclusive Santiago nos questionou aqui, uma criança que é muito agressiva, né? Uma criança que é muito passiva, esses extremos precisam ser realmente observados. É óbvio que situações pontuais podem ocorrer, momentâneas, por alguma situação até impulsiva, mas, como eu falei, extremos e de forma repetitiva precisa sempre ser observado no comportamento infantil, tá bom? Inclusive na escola. Na escola eu sempre digo, é onde tudo acontece, tá? Rafaela está contribuindo aqui conosco. Minha filha teve que mudar de turma devido a isso. Ela era mordida sempre pela mesma criança. Pois é, acontece muito isso de essa criança, muitas vezes que morde, ser sempre a mesma criança, né? E aí quando é sempre a mesma criança que é mordida, Rafaela, a gente também precisa observar. Porque é muito importante que a gente mostre essa criança, essa que é mais passiva, que ela também precisa aprender a exercer essa autonomia e a se defender desde pequena. Porque nesse cenário pequeno da escola, né, no início da vida escolar, é apenas vamos dizer assim, uma agressividade infantil. Mas essa passividade, ela precisa ser trabalhada, observada, caso ela aconteça, porque isso muitas vezes, indo para a vida adulta, pode se tornar um adulto com pouca autonomia e com dificuldade de se colocar, de se impor em outros setores, em outros ambientes, tá bom? Então, gente, diante disso, é importante a gente fazer uma reflexão. Será que você está tentando realmente ensinar seu filho a ser obediente? Ou essa busca está levando você a ensinar a desobedecer? Que coisa, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes a busca por essa obediência de uma criança, ela quando feita de forma equivocada, ela pode inclusive estimular a desobediência. Exemplos disso, uma criança que fez alguma coisa errada e precisa ser punida, ou já deve ter sido orientada sobre algum comportamento, enfim. E aí você não consegue concluir essa punição, você não consegue dialogar de forma, porque é cansativo, muitas vezes é cansativo para a criança você manter essa disciplina. Não, fez errado, não pode fazer isso, se você fizer, enfim, vai para o cantinho do pensamento, vai ficar sentadinho 5 minutinhos para pensar. Às vezes para os próprios pais é complicado. Por quê? Porque esses 5 minutinhos para os pais dói muito mais. Aí é quando eu venho para aquele detalhe que eu falei lá na frente. Nesse momento você não está maltratando seu filho. Você está mostrando a ele que o mundo é feito de escolhas e consequências. E isso tem que ser ensinado desde cedo, gente. Desde cedo a criança tem que entender que cada escolha que ela faz tem uma consequência. Daí como ela vai fazer essas escolhas, que a criança, óbvio, não tem maturidade para isso, é sim a partir da orientação dos pais. Né? Os olhos das crianças são a partir dos pais, do olhar dos pais. Então, livrem-se dessas culpas, eu sempre digo isso, tá? Boa noite, algumas pessoas entrando. Patrícia, Guilmara, olá. Já conversei algumas coisas. Quem tiver mais experiência, quiser trazer, gente, a intenção hoje é principalmente essa, tá? De aconselhamento, de troca realmente de sugestões, que a gente possa, inclusive, ajudar outras pessoas que possam estar passando por dificuldades nessa questão da educação e do comportamento das crianças em casa, tá bom? E aí, como eu
para vocês sobre essa dificuldade, né, de limites, em como ensinar. Então, sejam firmes nos ensinamentos. Se deu não, mantenha esse não. Né? Às vezes, tomar alguma coisa que a criança gosta, tomar um celular, tomar, sei lá, um brinquedo porque, enfim, fez algo errado e precisava naquele momento, mantenha isso. Porque muitas vezes, aquilo que eu falei, você ensina a criança a ser desobediente porque você não tem segurança suficiente para mostrar para ela que existe sim um limite. Então ela vai estar sempre buscando ultrapassar esses limites, ela vai estar sempre buscando ultrapassar essa barreira do pode, né? Não pode, depois ela descobre que pode, não pode, ela descobre que pode. Isso vai virando um jogo de condicionamento avesso, porque em vez dos pais condicionarem os filhos a questão das consequências das escolhas que eles vão fazendo, é o contrário. As crianças vão sendo estimuladas a estar o tempo todo se opondo a esse não que chega e que não é firme, né? E, enfim, daí essa importância. Dilma, boa noite. Dilma tá dando boa noite pra gente. Vem atender em nossa cidade. Oi, Dilma, boa noite. Pois é, Dilma aqui tá chamando para ir para Caicó. Para Caicó. Esse convite eu tenho recebido. Quero agradecer muito aos seguidores de Caicó, do Seridó, inclusive de cidades vizinhas que têm me seguido. Algumas pessoas, inclusive, foram daí que pediram dúvidas, que sugeriram também esse tema. Hoje realmente fica bem complicado fazer esses atendimentos aí em Caicó pela distância e pelos compromissos que eu tenho aqui em Natal. Mas eu confesso que fica aí a deixa para quem sabe, né? No futuro próximo a gente pensar nisso. Mas muito obrigada e continue seguindo. Que aí, assim, a forma que eu posso, inclusive, ajudar com o conhecimento que eu tenho em psicologia a vocês daí é através daqui, né? Que bom que temos agora o Instagram que pode nos ajudar, tá bom? Mas obrigada pelo carinho. E aí, gente, voltando aqui para esse tema, né, que nós trazemos hoje, como mostrar essas crianças que essas escolhas, quando você, como eu falei, das escolhas e consequências, como mostrar essas crianças que essas escolhas são bem feitas, né? Às vezes a gente dá esses limites e o não fica o não pelo não. Isso é uma grande falha dos pais e cuidadores, do não pode pelo não pode. É muito importante, e isso é uma construção, inclusive, de diálogo, de ensinamento de diálogo, explicar para essa criança o porquê que algumas coisas não podem acontecer. Uma criança que, sei lá, pega um brinquedo e joga de propósito e quer quebrar aquilo. Conversar com ela, por que não pode, a perda que ela vai ter a partir daquele brinquedo, o esforço que aconteceu para ela ter aquele brinquedo, alguém precisou se envolver, enfim, se dedicar e comprar aquele brinquedo, teve atenção de dar aquele brinquedo. Então, trago exemplos que vêm rapidamente na minha cabeça, mas de modo geral, todo não, estar sempre explicando a essa criança o porquê. Porque além disso ajudá-las na construção de um diálogo, vai inclusive trazer para elas uma conscientização dessas escolhas, o porquê de algumas escolhas não poderem ser feitas, né? Sempre optar não em ameaças. Sim, Tatiana está aqui trazendo, a doutora Tatiana também é psicóloga e ela também atende também na área infantil, e tentar não ter essa ameaça. Isso que eu falei do diálogo é uma coisa que você pode, inclusive, usar contrapondo essa questão da ameaça, né? Em vez de ameaçar, fazer combinados. Sempre combinar. Toda criança, quando ela entende que tem um combinado, quando ela entende que você conversou antes e ela se colocou de modo a garantir um tipo de comportamento, algo que precisava ser feito, pode ter certeza que aquilo vindo da criança constrói principalmente um vínculo, fortalece também um vínculo. Esse diálogo não é só uma fala vazia. Quando existe, por exemplo, como ela falou aqui, né, a doutora Tatiana falou sobre a questão de não optar muito pelas ameaças. Quando a gente substitui isso pelos combinados, esse combinado muitas vezes parte da criança, a confirmação parte da criança, e isso ajuda bastante a manter e a ir contra esses comportamentos opositivos, não é isso? Boa noite, Carlinhos, ele está aqui também contribuindo, isso mesmo, tem que punir e ela tem que saber o porquê do castigo e que não se repita. Exatamente, às vezes isso é difícil, mas eu sempre digo, é uma forma de trazer o limite com amor.
né? Óbvio que sempre tudo com muito diálogo. Eu costumo dizer que muitas dessas coisas elas não precisam ser feitas com agressividade, né? Agressividade inclusive nas expressões. Quando você consegue combinar, quando você consegue colocar essa criança realmente, punir essa criança dentro de um diálogo, até com uma certa conscientização, a criança ela vai entender esse limite. Claro que uma criança muito pequena vai precisar de uma repetição, de uma insistência, né? Porém, à medida que ela vai crescendo, é muito comum a gente entender que isso vai se imprimindo, né, e vai se construindo realmente na cabecinha dela. Uma coisa importantíssima é a questão, isso tudo que eu trago, óbvio que conversando aqui com vocês a gente fala com a linguagem um pouquinho mais na nossa linguagem, né, mais adulta, mas com a criança é muito importante que a gente consiga entrar no mundo dela, né, usar realmente uma linguagem mais acessível, que ela compreenda mais fácil, que com certeza vai se encontrar um entendimento. Nem sempre é fácil, mas com certeza, como eu falei, educar é insistir. Não é de primeira, mas é na repetição que a criança consegue imprimir as questões e os ensinamentos, tá bom? Oferecer recompensas por bons comportamentos é bom ou ruim? Olha, Rafaela está fazendo uma pergunta muito bacana, gente. É a questão das recompensas, se isso é bom ou ruim. Olha, depende muito do limite dessas recompensas, tá? Quando eu falo de um condicionamento desse comportamento, é legal quando você combina alguma coisa, mas a gente não pode deixar a criança pensar que esse comportamento dela está sendo comprado, tá? É importante conscientizá-la que ela precisa obedecer, que ela precisa fazer algumas coisas diante de um comportamento sociocultural, lógico, mas isso não pode ser o tempo todo comprado, né? Em situações atípicas, em algumas situações, por exemplo, como a gente entende, uma criança que está na fase escolar e passou o ano se dedicando e tal, e aí quando conclui você chega e olha, eu te dei isso aqui, você premiar, você gratificar aquela criança é diferente de você trocar o que ela quer pelo que ela precisa fazer, né? Ela precisa antes não que você não possa dar essa recompensa, mas isso não pode ser comprado, tá? Gente, Ana Paula, eu acho que você fez alguma pergunta, eu queria que você repetisse, porque não deu para ler, eu estava respondendo a pergunta de Rafaela. Se você puder perguntar de novo, minha linda, você coloca aí que eu dou uma lida para tentar te ajudar, tá? Tentar te responder, ok? Mas espero que tenha respondido, Rafaela, a tua pergunta. Como eu falei, tem um pouco de cuidado nessa questão dessas recompensas, porque mais do que recompensá-la, é importante que a gente conscientize. Diga o porquê, como eu falei anteriormente. Sempre está dizendo o porquê. Por que não pode isso, por que não pode aquilo. Enfim, está trazendo realmente uma conscientização. Lembrando que conscientização, gente, é um processo. Não se constrói automaticamente. Então tem que ter realmente muita paciência. Tá bom? E no meio de tudo isso, manter essas punições, manter esses diálogos, demanda muita segurança. Os pais, às vezes, não têm segurança suficiente. Em Oxford, eu li um artigo da Universidade de Oxford que diz, inclusive, que pais com mais segurança criam filhos com mais autonomia e menos problemas psicológicos. Porque a segurança é transferida automaticamente nesse comportamento, mesmo quando precisam ser corrigidas, né, em alguma situação. Já tentei diversas estratégias, conversando seriamente, como também explicando brandamente. Hoje levantei uma placa dizendo, não cutuque. Ana Paula está trazendo aqui pra gente a experiência dela. Eu acredito que foi em sala de aula essa experiência, né? E ela está falando de estratégias que ela usou, que ela vem tentando, né? Que já tentou conversar calmo, já tentou conversar mais agressivamente, mais incisivamente. E hoje levantou uma placa, né? Então, aquilo que eu falei da linguagem, como é bacana, né? Você acaba desenvolvendo ferramentas e sentindo, e aí eu estou falando mais para a questão escolar, né? Ela que está trazendo aí essa experiência. Quando você descobre essa ferramenta, o elo, né? A linguagem que mais se encaixe, você consegue afetar muito mais esse público. Que é o caso também de em casa com criança, você também tentar achar essa linguagem mais adequada. Fernanda também está falando aqui com a gente. Meu bebê tem 9 meses. Quando toma alguma coisa da mão dele, ele chora muito. Posso oferecer outra coisa para substituir ou deixo ele chorar até calar? Olha, Fernanda, muito interessante tua pergunta. Um bebê de 9 meses, ele está realmente
no iniciozinho do aprendizado de tudo, né? Somos seres, somos aprendizes eternos, né? Estamos o tempo todo aprendendo, natos. E aí, quando você traz essa questão do seu bebê, é muito interessante, porque o que acontece? O bebê, eu inclusive vivi outras situações de crianças que ainda não falam pela idade, é natural, o bebê realmente ele não domina ainda a linguagem, e a expressão do bebê é o choro. Se eu tiver aqui com o meu celular e chegar, por exemplo, alguém que toma esse celular e sai, eu vou ser, no mínimo, vou ficar no mínimo chateada e vou pedir meu celular de volta, não é verdade? Então, eu como adulta, eu vou conseguir me expressar, eu vou conseguir falar. Dependendo da situação, você até fica mais agressivo, você reclama, é uma forma de se proteger, se defender e dizer o que você quer, defender o que você quer. Uma criança de 9 meses, ela não tem o domínio desse comportamento, dessa linguagem. Então, é muito comum o choro. O choro para as crianças que ainda não dominam a linguagem é a forma delas se comunicarem, é uma das formas delas se comunicarem. Então, para as mamães e papais de crianças que ainda são bebês, é muito importante que entendam que é uma forma de comunicação esse choro. Que bom que ela chora, sinal que ela entende que aquilo ali é dela e que ela quer. Eu acho que precisa inclusive desenvolver isso para que ela cresça sabendo defender o que ela quer. Porém, óbvio que se for uma situação constantemente, você não precisa deixar o tempo todo ela chorando, né? Se for uma situação atípica, você pode pegar e substituir, né? Não vai deixar o tempo todo chorar. Mas é importante que você compreenda que às vezes a criança não ter também o que ela quer, se não puder ter, isso não é um problema. Ela com o tempo vai compreender inclusive o não pode, que começa justamente desde cedo, desde dessa fasezinha das fraldas, tá bom, Fernanda? Então não se preocupe, o choro realmente, como eu disse, é uma comunicação, eu acho positivo, porque mostra a expressão dela diante do que ela gostaria de ter, que você tomou. Mas infelizmente, se for algo que realmente ela não possa ter, tem que conversar, tirar o foco dela de repente disso aí, fazer outra coisa, mas para que ela entenda que aquilo naquele momento realmente não pode, tá bom? Espero ter sido clara. Boa noite, Sueli, Alan, chegando aqui agora. Sejam bem-vindos. A gente já está bem aproximado Já chegamos mais ou menos no meio da nossa live. Mas, como sempre, gente, eu deixo salvo. Então, quem perdeu alguma coisa, pode também depois tá olhando lá no meu Instagram, tá bom? O que mais que eu posso trazer para vocês? Gente, então, assim, de modo geral, eu acho que eu trouxe já algumas coisas nesse contexto, né? Dicas, eu posso estar trazendo várias, por exemplo, como eu falei, não voltar atrás de um não. Se você combinou alguma coisa e precisou depois punir aquele comportamento, mantenha o combinado. Uma coisa muito importante, gente, que eu trago também para vocês, sejam verdadeiros, não mintam. Nem tudo, óbvio, a criança tem capacidade, enfim, a construção psíquica ainda não está pronta para compreender, mas é muito importante que, claro, dentro das condições de cada criança, tenha assim esse diálogo, tenha assim esses combinados, eles aconteçam realmente com muita verdade, tá? Ah, mamãe, por que eu não posso assistir até 11 horas da noite? Então, conversar, que realmente não é estou dando exemplos, tá, gente? São coisas aleatórias e aí, assim, se alguém tiver alguma dúvida pontual, também pode estar trazendo. Mas, como eu falei, algumas coisas que ocorrem que precisam ser faladas de forma franca, verdadeira, né? Aquelas velhas perguntas que às vezes as crianças fazem: mamãe, como eu nasci? Às vezes uma criança de 4, 5 anos, de onde eu nasci? Óbvio que a gente faz todo aquele contexto, mas é muito importante que diga que nasceu da barriguinha. Enfim, tentar realmente, eu disse no começo e trago para vocês novamente, não existe uma regra, não existe uma receita. O que existe, gente, são dicas que a gente precisa estar inserindo em cada contexto familiar, tá? Cada situação é única, cada filho é único, né? Então, cada um às vezes se coloca de forma muito peculiar, muito particular em cada situação. E aí, a cada situação, temos que estar prontos realmente e seguros para lidar com isso, né? Conscientes, não nos intimidarmos diante, por exemplo, como eu falei, temos que ter segurança, temos que ter certeza que estamos educando, e em colocar limites ou em algumas situações que se façam necessárias,
compreendermos que estamos fazendo ali um papel que é obrigação, né? Estamos trazendo para as crianças os limites que elas futuramente vão se deparar fora das paredes da nossa casa, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que de modo geral eu trouxe já algumas coisas. Estou controlando aqui o tempo, já temos bastante tempo aqui conversando. Estou à disposição no meu direct, quem quiser. Tem o meu canal do YouTube também, após as 24 horas, quem quiser. Eu sempre deixo guardada lá no YouTube. Inclusive tem outras lives com outros temas, tá? Sempre digo isso também, passem essas informações. Alguns pais que estejam passando por alguma situação mais delicada diante desses comportamentos, busquem ajuda, inclusive de profissionais em psicologia que podem sim estar ajudando, tá bom? E é isso, eu mantenho à minha disposição. Prazer estar aqui fazendo a pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos terminando, pode fazer que eu tento responder. O que não der tempo, a gente continua depois no direct, tá? Como lidar com ciúme? Tenho um filho de 3 e um de 1 ano. E o mais velho está em uma fase terrível. Gente, ela trouxe ciúme, mas eu vou generalizar. Todo e qualquer comportamento, ele não pode ser ignorado. Esse ciúme, ele não é à toa. Ele quer dizer alguma coisa. Então, acolha e observe melhor esse ciúme. É muito comum uma criança de 3 anos e uma criança de 1 ano, até pouco tempo o bebê era ele, né? Era seu filho mais velho, tá? É Prazeres, né? Que tá falando aqui comigo. Então, chega esse bebê de 1 ano, que essa criança ainda era bebê também, então existe aí uma disputa de espaço, e quando eu falo de espaço, eu não estou falando só de espaço físico, eu estou falando de espaço e de posição emocional nesse núcleo familiar. Então, acarinhar essa criança, deixar claro para ela a importância dela também nessa família, entender, tentar fazer com que ela entenda que ela tem sim o espaço dela, que ela tem sim as coisinhas dela, que ela tem sim o espaço, inclusive, de amor nos pais, porque quando é muito comum que nessa fase a criança, ela até pouco tempo ela era o bebê, de repente chega outro bebê e vai tomar esse lugar dela. A gente vê muito nos antigos aquela coisa, ficou no canto, né? E para uma criança muito pequena, isso é um pouco conflituoso, sim. Então, esse ciúme, ele tem que ser acolhido e deixar realmente, como eu falei, muito claro. Não esqueça que essa criança de 3 anos é mais velha, mas ainda é uma criança, por sinal muito pequena ainda, né? Quase um bebê. E aí é importante, como eu falei, assegurá-la do amor dos pais, para que ela se sinta segura também, e aí ameniza essa questão desse ciúme, tá bom, Prazeres? Espero ter te ajudado. Oi, boa noite. O pessoal aqui acenando, Monique, Flávia, Joana. Gente, muito obrigada a vocês que estão entrando, vocês que participaram, que perguntaram. É muito bacana estar aqui nesse espaço. Depois também, às vezes, algumas pessoas ligam, mas é muito bom quando eu consigo tirar as dúvidas ao vivo, porque eu consigo me expressar melhor, né? Apesar de ainda ser um meio que eu não tenho tanta familiaridade, mas aqui a gente consegue expressar melhor realmente essas ideias, tá? Mas quem não tiver, de repente, quem não puder ter acompanhado, eu fico à disposição pelo direct, tá bom? E aí aguardo vocês. Como eu falei, vai lá no meu YouTube, gente. Eu coloco todas as lives lá, então quem puder, dá uma curtida, se inscreve, que aí vai ficar recebendo todas essas lives, vão ser acompanhadas, inclusive outros conteúdos, tá? Eu tenho outros conteúdos que eu venho gravando e aí a gente também coloca tudo lá. Tatiana está falando aqui com a gente. Também acho importante falar que os pais ou responsáveis não perdem a paciência ou elevar a voz, pois a criança percebe que está chegando e passando dos limites, o que ele tem sensação de que está ganhando. É interessante, Tatiana, você falou isso. Eu falei um pouco sobre a questão da agressividade, né? E ela está nos trazendo, ela está reforçando a importância de tentar manter o controle, inclusive, da voz, né? Nem sempre a gente precisa, nem sempre não, na grande maioria das vezes é muito importante que a gente mantenha o equilíbrio e não a agressividade. Por quê? Porque a agressividade, ela só mostra a nossa insegurança. Quando a gente grita para uma criança que ela não pode, é porque a gente quer insistir que ela tem que aprender que não pode. E aí, assim, quando a gente consegue se impor sem essa agressividade, dialogada, como eu falei, justificada, ao longo, né, das vezes que isso for acontecendo, a criança vai sim aprendendo a obedecer e não ser condicionada a uma agressividade, né? Às vezes a gente escuta, mas só me obedece no grito. Mas será que de repente o seu comportamento não está condicionando isso a essa criança? Uma coisa importante
Tudo isso que eu trouxe hoje é muito importante trazer para vocês, que a gente fala de limites, fala de desobediência, dessas dificuldades, mas é muito importante, gente, que vocês entendam e observem como nossa colega falou sobre a questão do ciúme da criança, né? O que fazer com ciúme? Gente, a criança, eu digo muito isso, o comportamento da criança é o modo que elas têm de expressar como elas estão se sentindo. Então, é muito importante que, por mais que seja difícil para os pais lidar, às vezes, com um comportamento desorganizado de uma criança, tentar se implicar mais no olhar o que aquele comportamento está querendo nos dizer. Hoje em dia nós temos um ritmo de vida muito corrido, muito acelerado, então é um grande desafio para os pais vivenciar essa vida profissional, às vezes muito tempo fora de casa, e compartilhar junto a essa vida profissional uma vida familiar e um papel de pai, de mãe, que seja condizente, né, com essa realidade. Então é muito importante esse olhar, como eu falei, de interpretação desse comportamento. Às vezes chega um pai ou uma mãe e diz, meu Deus, eu não aguento mais esse menino, olha, eu não estou aguentando o comportamento dele. Eu cá comigo, às vezes eu fico me perguntando, e o que será que essa criança também não está aguentando? Porque na grande maioria, quando esse comportamento está realmente muito desorganizado, enfim, com muita insatisfação dos pais, a gente precisa compreender em que núcleo, em que contexto essa criança está inserida. O que nesse núcleo familiar, o que nesse contexto da vidinha dela pode estar trazendo essa insatisfação aos pais e motivando ela, né, inclusive, a se comportar dessa maneira. Tá? Então, atenção para esses comportamentos, como eu sempre digo, o que esse comportamento está querendo lhe dizer, mamãe ou papai? Né? Às vezes, hoje em dia, a gente sabe que tem muitos casos de filhos com pais separados, às vezes os pais, como eu falei, trabalham, mesmo sendo morando juntos, mas precisam conviver mais longe da criança. Então, ter mais qualidade no momento que chega em casa, ter ali aqueles minutinhos juntos, sentar com ele, brincar, olhar, conversar como é que está na escola, dar essa atenção, muitas vezes vale muito mais a pena do que você ficar o dia inteiro em casa e às vezes envolvido numa atividade eletrônica ou, enfim, dando atenção a outras coisas e não se envolvendo realmente numa qualidade, numa dedicação, tá bom? Então, fica realmente essa dica e essa orientação para vocês que de repente são papais, mamães e possam estar aí com esse tipo de problema. Enfim, espero realmente ter colaborado, tá bom? Vou encerrar, meus amores. Muito obrigada mais uma vez. Espero ter trazido que o tema tenha sido importante para muitas pessoas. Como eu falei no começo da nossa live, eu sabia que não seria uma live que todos os seguidores iam achar interessante, porque nem todos, né, vivem essa vida materna, paterna, mas sei que a intensidade da angústia dos pais que convivem com essas questões, com os filhos, é muito grande. A gente sente isso quando chega, às vezes, mamães, papais em consultórios, e como eu falei, foi uma sugestão, uma solicitação de várias pessoas pelo direct ao longo desses últimos 15 dias, e eu espero aqui ter tirado as principais dúvidas, tá bom? Então fica aí o recadinho para vocês no meu YouTube, tá? Vocês se inscrevem lá em Ronaline Santiago. Estou à disposição no direct. Vou deixar também meus contatos aqui após essa live. Eu deixo no meu Instagram os meus contatos, tá? Eu hoje atendo na AMA Psicologia Clínica, faço atendimento clínico lá. E aí, de repente, se alguém tiver interessado, alguma coisa que não ficou clara, também estou à disposição, tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigada pela participação de hoje. Tenham todos uma boa noite. Tchau, até a próxima.